Olá pessoal, tudo bem? Olha só, como tema gerador para essa nossa aula, eu trouxe aqui uma classe de palavras muito importante para conferir efeitos de estilo ao texto. E elas podem, o uso dessas palavras, essas palavras propriamente podem deixar o texto mais fluido, mais interessante, mais completo, ou podem deixá-lo mais cansativo para a leitura. É o uso equilibrado dessa classe gramatical dentro de um texto que vai fazer com que nós tenhamos informações precisas e detalhadas sem ser exaustivas. Espera lá, então qual é esse equilíbrio? O que é que a gente busca quando, por exemplo, fala do uso dos advérbios? Eles mesmos, pessoal. Ou seja, é bem essa classe gramatical que vai tomar conta da nossa conversa agora nesta aula, tá bom? Então vem para cá, acompanha comigo quem são, o que são, como vivem os advérbios dentro dos textos e contextos em que nós escrevemos, falamos, enfim, em que nós nos comunicamos. Tudo bem? Então olha só, pessoal. Primeiro de tudo, vamos lá, vamos pensar nessa definição e organizar bem essa estrutura e tudo que há à volta dela dentro da consecução da elaboração de frases, né? Vê comigo lá para relembrar ou para conhecer essa definição. Vamos juntos. Olha só. São palavras invariáveis, então só para lembrar lá das 10 classes gramaticais, né? Pensando nisso, advérbio é a palavra invariável, quer dizer, não tem singular e plural e não tem masculino e feminino. Caso haja alguma variação dessa na palavra, ela não é advérbio, gente. Ela pode ser outra classe, nominal, por exemplo, mas advérbio ela não é, tá bom? Então não muda a terminação dessas palavras, ok? Que se associam aos verbos, mais especificamente, tá? Indicando as circunstâncias do processo da ação verbal, apresentando uma caracterização mais precisa desse processo. Por isso, funcionam como modificadores dos verbos. Mas também elas podem se associar a adjetivos, pessoal. Embora, quando a gente fala em advérbio, a palavra aí transparentemente, seja aquilo que vem junto, Opa! Vamos escrever melhor esse junto aqui. O ad significa junto, ao lado, do verbo, tá? Embora a transparência do nome diga isso, elas podem, além de se associar aos verbos, podem se associar também aos adjetivos, intensificando as qualidades por eles expressas, e a outros advérbios, intensificando o seu sentido. Então, quer dizer, eu posso ter uma relação, olha lá, advérbio mais verbo, advérbio mais adjetivo e advérbio mais advérbio, tá? Muito bem, a gente vai pegando estruturas aí, tomando exemplos para entender melhor essa situação, tá bom? Então vem para cá. Olha só, por exemplo, pessoal, dá uma olhada comigo lá, ó. O pacote do governo é tão grande que tapou o sol. Combateremos a sombra, com crase e sem crase. Bom, o que a gente tem aqui, pessoal? Olha, queria aproveitar e comentar com vocês essas expressões adverbiais caracterizadas por uso ou não do adjunto adverbial. Então, olha só, por exemplo, qual é a brincadeira, qual é a estrutura de sentido aqui do com crase e sem crase? Vamos entender um pouquinho. Então, veja, quando se fala do verbo combater, ele pode ser intransitivo ou transitivo direto, Se ele for transitivo direto, é sem crase, porque significa o quê? Que eles vão combater a própria sombra, a sombra aqui feita pelo pacote. Eles vão lutar contra a sombra, tentar destruir a própria sombra. No entanto, se for usado o combateremos como intransitivo, o a sombra será com crase. E daí significa a maneira como eles vão combater, Vão combater sob a sombra. Tudo bem? Ah, fica estranho, ainda vamos parte a parte aqui, vamos olhar juntos, ó. Dá uma olhada, gente. Primeiro de tudo, então vamos refletir um pouquinho sobre isso.
tá? A prática da gramática não deve estar desvinculada da percepção das diferenças na produção de sentido, encaminhadas pela língua no processo de comunicação. Então, pera lá, a gente não pode achar que gramática é uma coisa, língua é outra, né? Ao contrário, a gramática só sobrevive porque a língua é dinâmica, está sempre em transformação e, portanto, existem regras estabelecidas por esse livro, por esse compêndio gramatical, que norteia o uso nas diferentes formas, nos diferentes sentidos, tá? Então, gramática e língua são atreladas, não dá para dissociar. Agora, olha o pedido. Se eu disser assim, eu dei mais ou menos os traços distintivos aí das duas expressões, mas eu vou trabalhá-las com vocês aqui. Se eu disser o seguinte, explique as diferentes regências do verbo combater e as decorrentes produções de sentido no contexto em que se inserem. Vejam, combateremos a sombra com crase e sem crase. O que a gente vai entender aí? Como é que nós vamos trabalhar com isso? Ó, o que eu disse, vamos lá? Vem para a tela comigo e a gente já vai ver a resposta aí que eu deixei em vermelhinho, tá? Então, se eu disser assim, ó, se eu usar o verbo combater como transitivo direto, aí eu vou ter o a sombra, sem crase, como objeto direto. É o que eu vou combater. Ele responde a pergunta o que vou combater, né? Se eu usar o combater como verbo intransitivo, eu vou ter a sombra com crase, tá? E daí ele é um adjunto adverbial, ok? E daí ele responde a como e não ao que, ok? Então, nós vamos ter aí essa diferença. Aí eu deixei em vermelhinho a resposta. Veja só que bonitinho, ó. As regências do verbo combater como transitivo direto e intransitivo, respectivamente, encaminham a ideia de que, como transitivo direto, o combate ao pacote do governo será feito pelo que ele traz de ruim ou de danos, a sombra. Vamos combater a sombra, as consequências, os danos do pacote, né? Como intransitivo, o combate será feito quaisquer que sejam as circunstâncias de conflito, a sombra, ou seja, será feito sob a sombra, ok? É da maneira como ele acontecerá. Essa é a diferença, gente, do com crase ou sem crase. Muda o sentido, muda inclusive a regência do verbo. Olha só quanta coisa a gente pode desdobrar e são sempre relações, gente, lógico-discursivas aí, né? Que tem explicação lógica na língua, tudo bem? Agora, olha só, pessoal. Vamos trabalhar com outro exemplo aqui, ó, falando de uma representação de uma poesia bastante conhecida e usada para várias sistematizações aí. Vamos ver. Trechinho do Vou-me embora para Pazárgada, do Manuel Bandeira, tá? Dá uma olhada com a prof, para relembrar. Diz assim, Vou-me embora para Pazárgada. Vou-me embora para Pazárgada, lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pazárgada, vou-me embora para Pazárgada, aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente, que Joana louca da Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que nunca tive. Bom, não dá para deixar de salientar, pessoal, e daí incursionando, fazendo uma relação aí com as aulas de literatura, né? Não dá para deixar de salientar que a percepção biográfica nas poesias do Manuel Bandeira é muito intensa, né? Ele foi um senhorzinho que foi morrer lá aos 82 anos de idade, mas que passou a vida inteira morrendo de medo de morrer. Por quê? Porque ele foi diagnosticado ainda jovenzinho com tuberculose. E ela o acompanhou, claro, pela vida inteira, e esse medo de morrer do aparelho respiratório o acompanhou também na produção poética, gente. Então, não dá para não perceber aí, não Vou-me embora para Pazárgada, em outros trechos também, em que ele idealiza um lugar em que ele seja saudável, né? Ou que haja, por exemplo, o alcaloide, o composto aquele que melhora a respiração, né? Dessas substâncias, alcaloide à vontade, ou seja, que ele consiga respirar melhor. Então, há várias figurações que aparecem nos poemas dele
como características dessa função aí relacionada à biografia. Mas o que nos interessa aqui é a relação de advérbios, ou da função que eles ocupam, da força que eles exercem numa poesia como essa. Vamos olhar juntos? Olha só. Nos dois versos a seguir, extraídos do poema que nós acabamos de ver, do excerto que acabamos de ver, o verbo ser está empregado no presente do indicativo, com valores temporais diferentes, e os advérbios lá e aqui apontam valores espaciais também diferentes. Justifique o emprego do presente do indicativo e dos advérbios lá e aqui na construção de sentidos do texto. Pera lá, gente, o que aconteceu aqui? Ó? Lá sou amigo do rei, aqui eu não sou feliz. Bom, à medida que eu enuncio um aqui, pessoal, eu trago também a ideia de presente do indicativo aqui do verbo como uma ideia que acontece agora, né? Ela é delimitada no tempo presente, temporal e espacialmente. Quando eu enuncio um lá, que está distante de mim, temporal e espacialmente, eu estou jogando esse sou também para o futuro, tá? Então eu posso dizer que a relação estabelecida aqui entre o advérbio e o verbo é uma relação de futuro, tá? Para frente, tá longe, tá lá na frente, longe de mim. Essa relação aqui, no entanto, a segunda, ó, aqui, é uma relação de presente, tá? Relação de presente, ok? Porque ela demarca a espacialidade, o aqui transmite essa ideia de local em que eu estou no momento que eu enuncio e não de local idealizado lá para frente, tá? Olha só, o que a gente diz aí relatando isso que eu expliquei, pessoal? O espaço distante, representado pelo advérbio lá, destino da evasão. O que é evasão, gente? É da ida embora, né? Por isso que eu estou indo embora para Passárgada, então eu estou me evadindo do lugar em que eu estou. Olha que legal! Evadir-se, ir embora, tá? Então, da partida, ok? Implica o emprego do verbo no presente com valor de futuro, tá vendo? Ó, eu disse a relação entre os dois dá um futuro aí. O espaço próximo, representado pelo advérbio aqui, ao contrário, ponto de origem, quer dizer onde eu estou agora, implica o emprego do verbo no presente com valor de fato atual, permanente, do presente, tá? Então vejam, a combinação, gente, do verbo com advérbio também pode fazer essas enunciações, essas relações de marcas discursivas, tá bem? Muito bem. Vamos dar uma olhadinha numa leitura de imagem, pessoal, que nos é muito cara, muito evidente aí. O que eu queria comentar com vocês a partir dessas leituras de imagem, tá? Olha só. Queria aproveitar para falar um pouquinho, gente, quando se trata aí de uma imagem tão expressiva quanto essa. Olha só. Essa imagem se chama, e vocês vão me ver falando muito dela, principalmente neste ano, porque neste ano, pessoal, Guernica faz 80 anos de abertura, de exposição a público, tá bem? Então, em março de 2017, Guernica comemora os 80 anos de exposição a público no Salão de Paris de 1937, que o Pablo Picasso expôs essa imagem pela primeira vez. E ela foi confeccionada por ele em 1936 ainda, por conta de retratar, de homenagear a localidade de Guernica assolada pelos horrores, pelo bombardeio da Guerra Civil Espanhola. Olha só, não é fácil não, né? Então dá uma olhada lá comigo, ó. Diz assim, agora uma leitura de imagem. Veja só, pessoal, aparentemente nós temos uma ideia aqui de desorganização, de desordem, né? E vejam, eu posso caracterizar isso como se fosse propriamente uma leitura adverbial. É uma leitura de como estão as coisas, né? Quer dizer, como a Guernica pode nos aparecer aí
como um elemento, dizer assim, puxa vida, de percepção, de organização das coisas. É uma percepção que a própria observação, gente, nos dá em relação, dizer assim, olha, ao contexto e a como as coisas estão. O como, que é o advérbio de modo, né? Que vai ser respondido como? É sempre respondido por advérbios de modo. E a intensidade desse quadro pode ser transmitida também, gente, com uma relação com uma ideia adverbial. Por isso eu trouxe o quadro Guernica para uma aula de advérbios. Dizer, puxa vida, ele é um advérbio, né? Ele dá o como e a intensidade do acontecimento, né? Como se fosse uma forma adverbial imagética, tá? Olha só. O que mais, gente? Vamos falar de mais algumas coisas bem importantes. Olha só, vamos fazer uns comparativos aí de exemplos de como se usa, como é que se revelam os advérbios? Dá uma olhada com a prof. A gente falou de relação, né? De advérbios com verbos, de advérbios com adjetivos e de advérbios com os próprios advérbios. Vamos ver o que acontece aqui? Olha lá. Diz assim, gente. Então vamos comparar. Diz assim. Eles trabalham muito bem. Vejam, a maneira como eles trabalham já está expressa por bem, tá? Então a relação do bem é direta com o verbo. Então tá aqui, a relação é de advérbio mais verbo, tá? Agora, vejam que eu tenho um intensificador do modo como eles trabalham. E daí eu tenho a relação do muito, que é de advérbio mais advérbio, tá? Então, vejam, pessoal, como essas relações são cíclicas e podem se estabelecer de maneira bem explícita na nossa escrita, na nossa comunicação, né? Depois, eles são bastante talentosos. Veja só, olha, eles são talentosos. Vamos falar dessa frase? Eles, sujeito, né? O são, verbo de ligação. Daí eu tenho um predicativo do sujeito, predicativo do sujeito, que é um adjetivo por classe gramatical, né? Então, e esse adjetivo vai ser reforçado por um advérbio de intensidade. Tá aí, ó. Eles são talentosos, é o que eles são, é a característica que eles têm. Agora, eu tenho um intensificador para o fato de eles serem talentosos, para o adjetivo. Então, eu tenho advérbio aqui, mais adjetivo. Estão vendo, então, essas relações, gente? Olha, e por isso eu disse, ó, no começo da nossa aula, pessoal, o advérbio vai poder concorrer para que o texto seja mais interessante, mais fluido, mais detalhado, mais específico, mais didático, ou para que ele seja mais chato, cansativo, né? O equilíbrio é que faz bem para a gente usar, tá bom? Então segue lá, mais um pouquinho, gente. Vamos falar das famigeradas locuções, claro, como não, né? Pessoal, se a gente fala de locuções adjetivas, locuções verbais, vamos falar de locuções adverbiais, com certeza. Vem para cá. Olha só, você já está acostumado, quando se fala em locução, claro, a gente vai falar de duas ou mais palavras que fazem as vezes do significado, do emprego de apenas uma, né? Daquela classe gramatical. É assim com as locuções adjetivas também, tá bom? Vem para cá, então, observa comigo. Ó, adjetivas nada, prof, estamos falando de locuções adverbiais, é isso aí, é assim com elas também, tá bom? Vem para cá. São expressões constituídas de duas ou mais palavras que exercem função de um advérbio. É isso mesmo, tá? São o resultado da combinação de, vamos lá, que classes gramaticais concorrem para formar locuções adverbiais, pessoal. Uma preposição com artigo com substantivo ou uma preposição com artigo com advérbio, tá? Vamos ver exemplos, gente, disso? Ahá! Dá uma olhada, gente. Olha só.
Por exemplo, quando eu tenho aqui, ó, advérbios e locuções adverbiais, né? Vou ter as duas expressões aqui. Que circunstâncias elas expressam? Veja só, lugar, tempo e modo. Veja, por exemplo, quando eu tenho aqui, ó, de manhã, é uma locução adverbial. À noite, uma locução adverbial. A sombra, né? Vou acrescentá-la aqui, ó. A sombra é uma locução adverbial de modo. Como combateremos? A sombra. Ou ela poderia ser de lugar também, não poderia? Sim, combateremos a sombra. Por quê? Porque é onde nós nos colocaremos para combater. Então, poderia ser as duas formas aí, as duas expressões poderiam aparecer como lugar ou como modo, tá? Estou usando a sombra porque a gente usou para aquela questão lá no começo da nossa aula, tá bom? Então, vejam, advérbios e locuções adverbiais. Essas listinhas, gente, é importante que a gente guarde, não é para ficar decorando, fazendo, né, girar na nossa cabeça. Mas é importante que a gente deixe à vista, por exemplo, para quando vai escrever um texto, né? Por quê? Porque essas expressões podem nos ajudar a dar sentidos mais completos às informações que nós estamos usando dentro de um texto, tá bem? Aproveitando isso, pessoal, queria chamá-los para nós conversarmos um pouquinho sobre palavras denotativas e efeitos de sentido, aproveitando que estamos falando de advérbios, tá? Então, aproveitando o ensejo, diz prof, o que significa ensejo? É a oportunidade. Então, aproveitando vamos falar um pouquinho de palavras denotativas. E como elas se realizam? Vamos lá? São palavras que existem na língua, mas não fazem parte de uma classe morfológica específica. Como assim, prof? Elas não se enquadram nos critérios morfológicos e sintáticos que definem as classes. E como eu vou entendê-las, pessoal? Bom, então, pera lá. Palavras denotativas nos enunciados, elas podem, sim. Poxa, prof, mas olha só, o até é uma preposição, não é? Sim. No entanto, pessoal, a gente vai falar que morfologicamente, se trabalhar com ela como preposição, ela se torna vazia, né? Então, por isso, esses grupos vão ser chamados, eles vão pertencer a variadas classes gramaticais e vão ser chamados de palavras denotativas, tá bom? Então veja comigo, ó, são palavras que geram sentido de inclusão, de exclusão, de designação, retificação, né, que é conserto, olha só, eu estou ajustando, estou ajeitando um enunciado, estou arrumando, de realce ou de situação, tá? Só para vocês terem um exemplo aí, eu fiz o quadrinho para a gente ver que alguma gramática também pode classificar assim, pessoal, dizendo que não necessariamente essas palavras fazem parte do grupo ou do conjunto de classe gramatical a que a gente costuma atrelá-las, mas dizendo que elas dão sentido aí de inclusão, exclusão, designação, retificação, realce ou situação, tá bom? Então elas podem ser caracterizadas assim, só para vocês conhecerem o quadrinho aí também, ok? Vamos analisar um pouquinho, gente? Então, veja lá, ó. Pensando em tempo. Tempo nada. Em lugar, olha só. Minha terra tem palmeira, onde canta o sabiá. Aqui é Palmeiras. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Vejam as relações de sentido que essas palavras costumam conferir aos enunciados, né? Isso aqui é lugar, claro, né? E agora vejam a ideia da distância, ó. O aqui é o que, pessoal? É o lugar onde o enunciador está, né? Então, eu já vejo que é onde ele está. Aqui é o lugar de referência, é a terra de origem, a terra natal, tá? Então, a gente percebe que ele está distante da terra natal pelas relações de sentido provocadas, promovidas aí pelos advérbios. Bom, quero aproveitar para trabalhar aqui, gente, com algumas coisinhas importantes, tá? Que são relações que podem nos fazer escrever ou falar de maneira inadequada em alguma medida. Dá uma olhada. Os advérbios são palavras invariáveis. A gramática normativa não admite para o advérbio, então, a flexão de gênero, feminino ou masculino, e número, singular e plural.
Então vejam, a Ana está meia cansada. Gente, não pode. Por quê? Porque isso aqui é adjetivo, né? E como adjetivo, daí sim, ele tem singular e plural, ele tem feminino e masculino. Para dizer que a Ana está mais ou menos cansada, um pouco cansada, eu tenho que usar meio. É forma invariável. A Ana está meio cansada, tá? Há menos pessoas na reunião. Ups, não, gente. Primeiro de tudo que não existe a palavra menos, nem como adjetivo, tá? Então, só existe menos, ok? Então, menos, que é o advérbio aí de quantidade, menos pessoas na reunião. Eles falam bastante rápido. Inadequado. Como é que eles falam? É o advérbio de modo, tá? Então, não se flexiona. Eles falam bastante rápido. No entanto, pessoal, bastantes é um adjetivo que vai poder ser formulado, por exemplo, havia, posso dizer assim, ó, havia bastantes pessoas na reunião. Opa! Bastantes aqui é adjetivo e daí sim pode ser construído no plural, porque ele vai estar concordando com pessoas, ok? Agora, a maneira como eles falam, bastante rápido, nunca vai poder ir para o plural, por exemplo, tá? Então, aqui ele é adjetivo e daí sim concorda com o substantivo, tudo bem? Outra, gente, olha lá. Vamos substituir algumas locuções por advérbios? Vamos ver. Quem age com franqueza, age o quê? Francamente, tá? Vamos lá? Ó, francamente. Aham. Quem se comporta como criança, comporta-se como? Infantilmente. Ah, olha, tem umas que são mais difíceis de buscar o radical, né? Quem trata alguém como irmão, trata como? Fraternalmente. Tá? Quem fala com coragem, fala o quê? Fala corajosamente. Quem discursa no mesmo tom, a gente vai dizer o quê? Que ele faz o quê? Ah, quando discursa no mesmo tom, que fica assim. O que a gente diz? Tem gente que diz o quê? Olha, que vai até usar a sinestesia para dizer isso, dizer ele tem um discurso monocromático. Olha, usa sinestesia porque está atribuindo cor ao discurso, né? Ele discursa o quê? Posso dizer? Tediosamente, inclusive, embora não seja com tédio, tá? No mesmo tom, posso dizer que faz isso para nós, né? Então, gente, olha só. Esses elementos relacionados ao advérbio são muito importantes da gente entender como ele dá essas características para o texto escrito e para o texto falado, né? Tempo, modo e lugar são os mais utilizados. A listinha, embora com todos os outros, né, a gente encontra aqui, como eu deixei para vocês, mas também encontra outras situações em livros impressos e online também, tá bom? Um abraço a todos, bons estudos, comenta, conversa conosco, faz exercícios, faz suas anotações. Já nos vemos em outra aula. Tchau, tchau!